O sol desaparece para sempre. O mundo fica branco. E uma brisa congelante destrói tudo em seu caminho. Os rios congelam. As florestas, antes cheias de vida, mergulham num sono profundo. Enquanto isso, uma estepe pálida se ergue até onde a vista alcança. Há apenas alguns meses se tornou um inferno congelante na Terra. Neste mundo congelado, o frio dita o ritmo da vida, tornando-se uma ameaça à sobrevivência. As temperaturas hostis estão bem acima de zero. A vegetação outrora exuberante está agora convalescendo, mergulhando o ecossistema em uma fome devastadora. E um grosso manto branco cobre cada canto deste império selvagem e maltratado, erradicando qualquer possibilidade de vida. Diante dessas condições hostis, inúmeras espécies selvagens fogem aterrorizadas, cientes dos horrores que o inverno está prestes a desencadear. Os pássaros enchem o céu, voando para o sul. Os rebanhos intermináveis de caribus marcham rapidamente em direção aos seus refúgios de inverno. E as focas nadam milhares de quilômetros seguindo a linha do gelo marinho. Enquanto alguns se exilam, outras espécies selvagens, numa demonstração de coragem, enfrentam a dureza do inverno em primeira mão, fazendo todo o possível para evitar perecer nas temperaturas abaixo de zero. A lebre do Ártico se refugia em sua toca quente, suportando a dureza de um habitat congelado. O cervo almiscarado vagueia por densas florestas de coníferas, onde a taiga escura o protege de tempestades de neve brutais. E a coruja das neves, uma sobrevivente habilidosa, permanece imóvel em um poleiro confortável, suportando em primeira mão a fúria do inverno russo. Mas sucumbir às duras condições do inverno não é a única ameaça à sobrevivência das espécies selvagens. Em meio à neve branca e à paisagem pálida, um caçador silencioso espreita, à espera de uma nova vida. Com um salto, a raposa do Ártico surge do nada, descendo sobre sua presa. Uma mordida certeira no pescoço e outra vítima perece nas mãos deste predador sanguinário, adaptado ao habitat gelado, longe do lar da pequena raposa do Ártico, nas profundezas das florestas boreais. Um uivo estrondoso rompe o silêncio invernal. Uma grande matilha de lobos cinzentos inicia uma nova caçada. Com uma dúzia de cães famintos, nenhuma presa escapa de um ataque cuidadosamente planejado. E, após uma longa perseguição, a neve fica manchada de sangue. Mas nem mesmo as ferozes hordas de cães conseguem resistir à chegada do predador máximo deste ecossistema. Quando o poderoso tigre siberiano aparece, toda a cadeia alimentar estremece, submetendo-se à vontade deste caçador feroz. Um salto, um golpe, e este felino gigantesco assegura uma nova presa. Com duração de até 8 meses, o inverno siberiano é um dos mais longos do planeta, começando no final de setembro e, finalmente, dando uma trégua momentânea no início de maio. Durante esses longos meses, o ecossistema siberiano se transforma de um oásis onde a vida selvagem já foi mais esplêndida, em um mundo congelado onde até mesmo a menor forma de vida é uma exceção à regra e um desafio à natureza. Tudo começa no final de setembro, quando os dias de outono chegam ao fim e as temperaturas caem abruptamente abaixo de zero. À medida que o termostato cai, os dias ficam mais curtos e as primeiras nevascas começam a cair intermitentemente, criando camadas brancas e difusas de neve. As águas, antes focos de vida, congelam lentamente, criando espelhos infinitos, onde apenas uma fina camada de gelo é a barreira tênue entre o congelamento e a morte. Com o passar dos meses, a severidade do inverno aumenta e as temperaturas caem, atingindo, em média, 40 graus negativos. Em regiões como Yakutia, perto dos polos, o termômetro pode despencar, chegando a 60 graus negativos. A temperatura mais fria já registrada no planeta. Nesta época do inverno,
o Sol desaparece completamente, dando origem ao fenômeno das noites polares, momentos em que a escuridão toma conta do ecossistema por até semanas. Tempestades de inverno assolam todas as partes da vasta Sibéria, desde as imponentes florestas boreais até a infinita tundra. Após meses de nevascas incessantes, uma espessa camada de neve de até vários metros de altura cobre cada centímetro deste mundo congelado, enterrando até o menor vestígio de vegetação. Somente após longos meses de frio extremo e fome profunda é que o sol finalmente aparece no horizonte e, aos poucos, as cicatrizes deixadas pelo inverno começam a desaparecer, com dias mais longos e o derretimento do gelo e da espessa camada de neve, anunciando a chegada da primavera, quando todo o ecossistema siberiano voltará a se tingir de cor. No entanto, estamos apenas no início de outubro, uma época do ano em que o inverno russo ainda não revelou toda a sua severidade, e os dias mais frios ainda estão por vir. À medida que o termômetro cai bruscamente, o gigantesco urso pardo, um animal que pesa até 600 quilos e tem quase 2,5 metros de altura, move-se lentamente pelas densas florestas boreais. Consciente de que os dias relativamente amenos do outono estão chegando ao fim, esse enorme mamífero está fazendo seus últimos esforços para acumular suas reservas de gordura para o inverno, exibindo um comportamento característico de hiperfagia, ou, em outras palavras, devorando praticamente tudo em seu caminho. Como um verdadeiro onívoro, o urso gigante não discrimina entre fontes de alimento e aproveita qualquer coisa remotamente digerível para ganhar gordura. Até mesmo o mais humilde punhado de frutas vermelhas pode fazer a diferença quando o rigor do inverno o assola. Com o inverno prestes a tomar conta de cada canto de seu habitat, o urso prioriza comer alimentos de alto valor, como o salmão fresco, que ainda nada nos rios que ainda não congelaram. Usando suas grandes garras, os ursos pardos se posicionam em locais estratégicos nos rios, onde sabem que os salmões são presas fáceis. Um após o outro, esses peixes nutritivos caem na armadilha, e essas feras gigantes aproveitam o que pode ser sua última refeição por meses. Além de se revelar um pescador prodigioso, esse colosso não tem problemas em se tornar um caçador habilidoso. As presas do formidável urso pardo siberiano geralmente são pequenos roedores que ele encontra em suas longas jornadas pela floresta. No entanto, uma de suas vítimas favoritas são ungulados jovens ou feridos que vagam sozinhos, pois fornecem quantidades consideráveis de alimento e com relativamente pouco esforço. Para matar essas presas frágeis, um golpe certeiro, ou até mesmo uma mordida poderosa no pescoço, costuma ser suficiente. Sendo muito superior fisicamente, esta é uma batalha em que Davi jamais derrotará Golias. Embora esses glutões sempre prefiram devorar carne devido ao seu alto valor calórico, com o inverno se aproximando, tudo vale. E alimentos como pinhões siberianos ou cranberries são um banquete. Para encontrar essas frutas deliciosas, essa fera colossal demonstra suas habilidades de escalada, escalando árvores esguias em poucos segundos. Lá no alto, se encontrar ovos nutritivos de pássaros, não hesitará em incorporá-los à sua dieta variada. Com o rigor do inverno se tornando mais severo a cada dia, o urso pardo não pode mais adiar o que será o início de uma longa hibernação. A chave para a sobrevivência deste astuto mamífero no rigoroso inverno russo está em um bom abrigo. Para isso, como um sobrevivente cauteloso, o urso já se encarregou de preparar uma toca aconchegante durante o outono. Pode ser uma caverna, um tronco oco, uma fenda entre rochas ou até mesmo uma toca escavada. Muitas vezes, o local é escolhido com cuidado, sempre preferindo áreas remotas onde a neve forma uma camada espessa.
isolando-os assim do frio lá fora. Dado o tamanho impressionante do urso pardo, a toca deve ser grande o suficiente para que ele possa se virar confortavelmente. Para adicionar um toque de conforto, ele também costuma forrar o interior de seu abrigo de inverno com folhas secas, musgo, galhos de pinheiro e outros restos de vegetação para criar uma espécie de cama. Para garantir sua segurança, o mamífero costuma selar a entrada da toca com alguns galhos, além de neve, evitando que predadores vorazes interrompam o que será um longo e agradável descanso, longe da fúria do inverno, enquanto as temperaturas externas podem facilmente cair para menos 40 graus. O interior da toca do urso permanece em confortáveis 0 graus. Enquanto os machos podem cair em sono profundo, as fêmeas de urso pardo siberiano não têm tanta sorte. Após serem montadas durante a época de reprodução, elas dão à luz entre 1 e 4 filhotes, pesando no máximo meio quilo durante o rigoroso inverno russo. Para dar à luz e cuidar dos filhotes, as ursas caem em uma letargia profunda, limitando-se a reduzir seu metabolismo ao mínimo, mas sempre permanecendo despertas o suficiente para amamentar os filhotes e mantê-los aquecidos, já que estes não possuem quantidades significativas de gordura para regular sua temperatura. É claro que tanto cuidar dos bebês quanto assumir a árdua tarefa de amamentá-los são tarefas que exigem enormes quantidades de energia. Essas perdas aceleradas de gordura muitas vezes afetam a vida tanto da ursa quanto de seus filhotes, que são a prova de que, mesmo durante as hostilidades do inverno, a vida pode florescer. Mas nem todos os ursos pardos siberianos têm o privilégio de passar o inverno descansando confortavelmente em uma toca aconchegante. Para os mamíferos que não conseguiram acumular reservas de gordura suficientes, a chegada do inverno significa uma verdadeira provação. Como entrar em hibernação sem consumir comida suficiente pode ser um perigo para sua sobrevivência. Em uma demonstração de coragem e irreverência diante do que pode ser uma morte congelante, alguns ursos permanecem ativos durante o inverno implacável. Como a austeridade do inverno não chega nem perto da abundância de alimentos do outono, frutas vermelhas frescas e salmão suculento não são mais uma fonte viável de alimento. Com seu habitat outrora abundante, transformado em um inferno abaixo de zero, há sempre uma escassez de vítimas do frio, que representam carcaças substanciais prontas para serem devoradas por esse gigante faminto. A espessa camada de neve que se forma ao longo de milhares de quilômetros representa o eterno local de descanso de muitos ungulados, que, sobrecarregados pelas condições climáticas hostis, tornam-se uma fonte de sustento para essas espécies, que não hesitam em se tornar necrófagas. Embora essas infelizes criaturas da natureza não tenham conseguido entrar em hibernação, elas adotam um estado de letargia que as ajuda a economizar o máximo de energia possível, conservando o calor vital. Escondendo-se em abrigos temporários e reduzindo sua atividade, os ursos pardos conseguem reduzir sua frequência cardíaca ao mínimo para se manterem vivos. Assim que detectam uma fonte de alimento, não hesitam em atacá-la, num desafio direto ao implacável inverno russo. Enquanto a maioria dos ursos pardos tem a sorte de cair em um sono reconfortante de inverno, outras espécies estão mais do que adaptadas a conviver com as atrocidades desta estação, com o vento rugindo com força total. E a neve deixando branco até o canto mais remoto deste vasto ecossistema. Um pequeno lagomorfo aparece entre os limites congelados da tundra e da taiga. Pesando apenas 5 quilos e medindo até 65 centímetros de comprimento, a lebre da montanha prova que não é preciso ser um animal enorme, pesando mais de meia tonelada, para sobreviver às duras condições do inverno.
Este pequeno mamífero é a personificação da sobrevivência extrema no inverno, fazendo de tudo para evitar se tornar vítima das temperaturas frias. Enquanto no verão, uma bela pelagem marrom lhe permitia se esconder entre a densa vegetação, os meses passaram e, com seu habitat frio e pálido, este hábil sobrevivente perdeu sua pelagem, agora de um branco puro, o que lhe permite quase desaparecer na neve. As pontas marrons das orelhas são justamente um vestígio dessa muda. Tanto as orelhas quanto os membros também são bem curtos em comparação com outras lebres, o que é uma medida de adaptação ao seu habitat frio, pois permite que ela evite perdas desnecessárias de calor. Além de ser uma ferramenta útil de camuflagem, seu pelo branco também fornece uma pelagem quente, algo que pode literalmente salvar sua vida durante esses dias extremamente frios. É claro que, não importa quão grosso seja o pelo, ele nunca estará quente o suficiente para suportar as nevascas geladas. Então, outra medida fundamental de sobrevivência é ter uma toca quente. Embora não seja uma escavadeira especializada como o enorme urso pardo, ele é capaz de cavar tocas rasas, onde pode se refugiar do que, de outra forma, seria uma morte congelante. Ao se refugiar em tocas rudimentares, a lebre alpina consegue ganhar alguns graus acima da temperatura externa. Da mesma forma, áreas com vegetação densa, depressões naturais no solo e fendas entre rochas podem servir como tocas naturais para abrigo de fortes nevascas. Como inúmeros outros mamíferos, a astuta lebre, sabendo que o temido inverno siberiano se aproximava, fez sua lição de casa e, durante o outono, aumentou significativamente sua ingestão de alimentos, o que lhe proporcionou uma conveniente camada de gordura corporal, que, além de servir como abrigo, também a ajudará a evitar se tornar presa da fome. E por falar em presas, a posição inconveniente da lebre da montanha na cadeia alimentar a coloca à mercê das intenções cruéis de uma longa lista de predadores poderosos, que não pouparão esforços para caçá-la. Pesando até 5 quilos de carne suculenta, um pequeno lagomorfo do seu tamanho pode fazer a diferença entre ver o sol na primavera ou se tornar mais uma vítima do inverno. Ciente de que seu tamanho compacto e aparência inofensiva não inspiram muito medo, a lebre confia em sua engenhosidade para escapar de seus perseguidores. Enrolado em uma depressão no chão, cercado por neve, graças à sua pelagem esbranquiçada, ele não revela nenhum sinal de sua presença. Por isso, em muitos casos, os predadores estão literalmente a poucos metros de distância dele e acabam indo embora com o estômago vazio. Para evitar ser pega de surpresa, a inteligente lebre permanece constantemente alerta, monitorando o ambiente em busca de qualquer sinal de perigo. Para isso, seus olhos, posicionados lateralmente na cabeça, proporcionam um campo de visão de quase 360 graus, perfeito para cobrir o dorso. Normalmente, quando esse pequeno sobrevivente detecta raposas, linces, arminhos ou aves de rapina por perto, sua primeira linha de defesa é permanecer imóvel, deixando sua sobrevivência nas mãos de sua pelagem camuflada. Ao permanecer imóvel, ela não só consegue escapar das garras e mandíbulas dos caçadores, como também evita desperdiçar energia em fugas desnecessárias. É claro que, quando se vê na mira de um lince feroz ou de uma raposa faminta, esse ágil mamífero não hesita e inicia uma retirada honrosa, correndo a toda velocidade. Mesmo na neve escorregadia, a lebre da montanha é capaz de correr a impressionantes 80 km por hora, rápido o suficiente para escapar de seus temidos caçadores. Além de ser incrivelmente rápido, sua capacidade de virar abruptamente enquanto corre faz com que inúmeros predadores fiquem ansiosos para cravar suas presas afiadas no lagomorfo. Além de ter que escapar de carnívoros famintos e se proteger do clima rigoroso do inverno siberiano, as fontes de alimento para esse pequeno herbívoro são escassas. Então colocar algo em sua boca se torna um privilégio.
com vários centímetros até metros de neve soterrando a maior parte da vegetação, o mamífero precisa superar inúmeras dificuldades para encontrar um simples tufo de grama. Alimentos que eram praticamente desperdiçados no verão se tornam uma iguaria no inverno. Usando seu olfato altamente desenvolvido, esse sobrevivente peludo do inverno rastreia cuidadosamente qualquer vestígio de comida. Não importa quão pequeno seja, pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Ao descobrir o que parece ser um rastro de comida, a lebre usa suas garras dianteiras afiadas para cavar a neve, encontrando aqueles humildes lanches na forma de cascas, galhos jovens ou brotos de bétula e salgueiro. Embora ele não consiga comer até ficar satisfeito, até mesmo conseguir colocar algo na boca é um privilégio em meio ao implacável inverno siberiano, onde comida é só para os fortes. Não muito longe da casa da pequena lebre da montanha, outro herbívoro está cavando na neve profunda, tentando encontrar algum alimento, mas desta vez não com suas garras, mas com seus cascos gigantes. Para a enorme rena selvagem da Sibéria, o rigoroso inverno russo traz desafios significativos à sua sobrevivência, ameaçando até mesmo seu sustento. É claro que o Criador equipou essa criatura imponente com tudo o que era necessário para suportar o rigoroso inverno e sobreviver para contar a história. À medida que as temperaturas despencam, o vento gelado sopra implacavelmente e a neve parece interminável. Com 200 quilos e mais de 2 metros de altura, o caribu permanece imperturbável, enfrentando a dureza do inverno em primeira mão. Graças à sua pelagem densa de 2 camadas, com um subpelo lanoso e uma pelagem externa longa e oca, este ungulado colossal consegue se manter aquecido, mesmo quando o inverno mostra seu lado mais agressivo. A cor deste abrigo natural conveniente geralmente fica mais clara com o avanço do inverno. Esta é uma medida de sobrevivência para se camuflar convenientemente neste habitat sem graça. Embora a característica mais marcante dessa espécie sejam os chifres robustos e ramificados de machos e fêmeas, estamos no meio do rigoroso inverno russo, época em que esses veados perdem seus chifres para reduzir o peso corporal, concentrando toda a sua energia em permanecer vivos. Por outro lado, as fêmeas grávidas mantêm seus chifres afiados, mesmo durante o inverno rigoroso, pois os usam para se defender de predadores e também para procurar comida. Embora em outras estações eles tendam a vagar pela tundra ou floresta em completa solidão, quando o inverno chega, formam-se numerosos rebanhos, variando de apenas uma dúzia de indivíduos a milhares de ungulados. Agrupados em grandes grupos, eles compartilham o calor do corpo, limitando a exposição de cada membro aos ventos gelados. Nesses grandes grupos de veados, eles quase sempre se revezam, garantindo que cada mamífero se beneficie de uma posição no centro do rebanho, um local privilegiado onde a temperatura é consideravelmente mais alta. Quando as tempestades de neve acontecem, os rebanhos preferem se aventurar nas densas florestas boreais, onde os infinitos pinheiros e abetos fornecem uma barreira natural contra a espessa camada de neve que se acumula gradualmente. Apesar do seu tamanho robusto, as renas são capazes de se mover com grande agilidade no terreno instável do inverno. Com pernas fortes, coroadas por cascos muito largos, elas funcionam como raquetes de neve, perfeitas para caminhar em solo congelado. Embora ficar aconchegado no meio da floresta seja uma ideia tentadora, com seus estômagos roncando, os cervos nem sequer consideram isso. Dado seu enorme tamanho, esses ungulados consomem cerca de 6 quilos de alimento. Por isso, precisam investir várias horas do seu dia para atingir essa cota exigente. Assim como a lebre esperta, a chave para encontrar fontes de alimento está no olfato apurado. Com todo o solo coberto de neve, um bom olfato serve como um radar para localizar o que pode ser líquen fresco. Assim que sentem o aroma agradável da comida,
usando seus cascos como pás, ou até mesmo seus grandes chifres no caso de fêmeas grávidas, as renas cavam com grande habilidade na neve e, depois de apenas alguns segundos, encontram suas cobiçadas fontes de sustento. É claro que apenas alguns líquens não serão suficientes para satisfazer seu apetite. Então, a cada dia, eles têm uma longa jornada pela frente, farejando o chão e desenterrando esses modestos petiscos. É claro que ficar à deriva em uma paisagem congelada nunca é uma boa ideia. Apesar de sua incrível capacidade de navegar pelo habitat branco, você nunca sabe quando o próximo passo será em direção a uma área instável, onde o ungulado ficará preso num piscar de olhos. Independentemente das medidas de sobrevivência adotadas a cada inverno, os rebanhos inevitavelmente sofrem perdas significativas como resultado das temperaturas congelantes. Os corpos desses ungulados serão revelados em poucos meses, quando chegar a primavera e, após o degelo, revelar as vítimas do rigoroso inverno. Além de perecerem nas mãos de temperaturas abaixo de zero, sendo esses animais copiosos, que chegam a pesar 200 quilos, não faltam predadores dispostos a matar para incluir esses ungulados em sua dieta. Embora abater uma rena enorme possa ser um desafio, quando a alternativa é a fome, os predadores desse ecossistema punitivo não pensam duas vezes antes de tentar matar esses veados abundantes, mesmo que isso possa colocar suas vidas em risco. Para escapar de caçadores ferozes, os mamíferos dependem da vida em rebanho. Com centenas de veados guardando o perímetro, as chances de serem surpreendidos por um predador são quase inexistentes. Como medida de preservação da espécie, as renas tendem a colocar os membros mais fracos do grupo, como bezerros e doentes, no centro do rebanho, enquanto os machos mais robustos guardam as bordas. Quando um dos cervos sente que algo está errado, muitas vezes ele não fica para investigar. E todo o rebanho imediatamente começa uma corrida rápida para longe do perigo. Suas pernas poderosas permitem que eles corram até cerca de 80 km por hora, em curtos períodos de velocidade, o que lhes permite escapar de alguns carnívoros. Quando se encontram diretamente sob cerco, em vez de se renderem como presas fáceis para seus caçadores, em uma tentativa desesperada de sobreviver, eles podem se virar e encarar seus perseguidores. Aqui, as fêmeas que conservam seus chifres podem usá-los para atacar predadores como ursos pardos e glutões. Basta uma facada e é o fim dos carnívoros. Seus cascos proeminentes também são usados para dar chutes fortes, que, quando bem direcionados, fazem os predadores questionarem sua decisão de interferir no caminho dos ungulados. Embora essa defesa feroz possa ser bem sucedida contra alguns predadores, quando uma grande matilha de lobos siberianos sai para rondar, a morte inevitável se aproxima dos rebanhos de renas. Caminhando lentamente pela taiga fria, os lobos cinzentos são a imagem da própria morte na forma de cães ferozes. Pesando até 50 quilos e medindo cerca de 1,5 metros, esses canídeos sanguinários estão sempre à espreita, esperando para reivindicar sua próxima vida. Embora seu habitat seja cruelmente castigado pelo rigoroso inverno russo, os bandos desses predadores não se incomodam com as condições climáticas congelantes. Sua pelagem longa, espessa e macia, com uma generosa camada de subpelo, proporciona um isolamento térmico excepcional, bastante conveniente quando as temperaturas ameaçam extinguir tudo em seu caminho. Os tons cinza, branco e geralmente claros de sua pelagem os ajudam a se camuflar na paisagem de inverno da Sibéria. Suas orelhas, mais curtas que as de outras subespécies de lobo cinzento, impedem que percam calor através delas, algo que pode literalmente salvar suas vidas. Suas patas, além de possuírem almofadas grossas e ásperas, ideais para caminhar na neve, possuem vascularização especializada, que lhes permite evitar o congelamento e,
ao mesmo tempo, não perder calor através delas. Assim como os veados, viver em matilha é uma das chaves para a sobrevivência desses caninos no inverno rigoroso. Durante os dias em que as tempestades de neve não param, os lobos podem escolher se refugiar, pelo menos temporariamente, em cavernas, locais cobertos de vegetação ou até mesmo em depressões discretas no solo. Qualquer lugar que ofereça a menor proteção possível contra as nevascas geladas é mais que bem-vindo. Para conservar o máximo de calor possível, eles geralmente se deitam juntos, esperando pacientemente que as condições rigorosas do inverno diminuam, pelo menos tempo suficiente para que possam retomar a caça. Quando as tempestades de neve finalmente dão uma trégua, esses caçadores habilidosos partem em busca de novas presas. Depois de vários dias desde a última refeição, os cães estão cansados e desesperadamente famintos. No entanto, eles reúnem forças suficientes para entrar na arena, suportando as dificuldades do inverno siberiano. Sobre a neve espessa, o rebanho marcha rapidamente, impulsionado pela fome. Para facilitar a localização de presas em potencial, os cães geralmente se dividem em pequenos grupos, o que lhes permite cobrir mais território em menos tempo e limitar o alcance da matilha. Seu olfato apurado é uma das principais ferramentas para localizar presas em potencial. Embora sejam predadores de topo e possam causar terror em um número quase infinito de mamíferos, suas presas preferidas são, de longe, os grandes ungulados, como renas, alces e veados. Apenas uma pegada recente na neve, ou talvez um rastro de pelo, pode ser mais do que suficiente para que a matilha decida seguir em direção ao local onde, eles esperam, esteja um grande rebanho de veados. Após localizar uma presa em potencial, os lobos, com um uivo retumbante, reúnem o resto da matilha. Nessas caçadas de maratona, os caninos podem percorrer grandes distâncias, seguindo o rastro de um grande rebanho. Tendo finalmente feito contato visual com os ungulados, eles parecem ser caçadores experientes e metódicos, e não se desesperam, preferindo agir com cuidado. Embora sejam fisicamente superiores a qualquer uma de suas presas, o fracasso em uma caçada pode ser devastador para uma matilha, mergulhando-os em uma fome agonizante. Por essa razão, os cães planejam cada movimento do seu ataque. Muitas vezes, depois de passar vários minutos ou até horas monitorando cuidadosamente os rebanhos, os predadores voltam seus olhos para o membro mais fraco do grupo. Um leve mancar pode ser mais do que suficiente para que os caçadores localizem suas infelizes presas. Esse cerco silencioso de ungulados pode continuar por longos períodos, graças às suas avançadas habilidades de furtividade, movendo-se pela floresta ou tundra sem atrair atenção. Após um planejamento exaustivo, no qual os lobos, por meio de movimentos corporais e posturas, estabeleceram sua estratégia, a matilha finalmente decide começar a caçada. Os lobos maiores, acompanhados pelo alfa, são os que costumam lançar o primeiro ataque, causando imediatamente o caos entre os veados, que, em meio à anarquia, não podem fazer nada além de fugir a toda velocidade. Embora em rajadas curtas, presas como renas, sejam oponentes dignos da velocidade dos lobos, a estratégia desses caçadores não deixou pontas soltas, então a matilha continua com seu plano meticuloso, perseguindo pacientemente a presa previamente identificada. Após centenas de metros de perseguição, parte da estratégia dos predadores é revelada, enquanto eles continuam o cerco ao ungulado em uma corrida de revezamento. Alguns lobos até foram à frente, fechando qualquer possível rota de fuga, dando pistas sobre o futuro que aguarda o herbívoro. Nessas perseguições, as matilhas tendem a usar o terreno a seu favor, direcionando suas presas para áreas onde sabem que sua superioridade física é maximizada. Áreas como rios congelados ou neve fresca são obstáculos que os veados não conseguirão atravessar. Quase sempre, após alguns quilômetros de uma perseguição feroz, como resultado do cansaço
e dos ferimentos ocasionais infligidos por seus perseguidores. O ungulado cai, e imediatamente os carnívoros atacam com suas temidas mordidas para matar suas merecidas presas. O que é um ato cruel de selvageria para os cervos se torna um banquete cobiçado pelos lobos, que quebram um jejum de vários dias com uma refeição farta de até 10 quilos de carne cada. Exatamente de uma árvore próxima ao local de descanso eterno do cervo, a majestosa coruja das neves permanece imóvel, observando atentamente o horizonte. Com plumagem esbranquiçada que se confunde completamente com a neve, e envergadura de no máximo 2 metros, essa ave majestosa pode passar completamente despercebida na pálida paisagem siberiana. Sua camuflagem avançada para ambientes com neve apresenta grandes olhos amarelos em uma cabeça redonda característica. Como parte de sua adaptação às duras condições do inverno, seus pés são cobertos por penas densas, que agem como botas de neve, impedindo que o frio tome conta de seus pequenos corpos. A ausência de orelhas visíveis, aliás, é outro exemplo da imaginação do Criador, que permite que este mestre dos céus escape de uma morte dolorosa por hipotermia. Enquanto as matilhas de lobos dependem de seus grandes grupos para sobreviver no inverno siberiano, a coruja das neves consegue abrir seu próprio caminho neste ecossistema tortuoso e inóspito. Embora durante a época de acasalamento ele possa socializar com seus pares, ainda há um longo caminho a percorrer antes que isso aconteça. Então, por enquanto, ele está sozinho, sem outra companhia além da lua. Longe das densas florestas de taiga, esta ave impressionante prefere habitar os confins setentrionais da vasta Sibéria, onde se ergue a tundra ártica. Aqui, a visibilidade é consideravelmente melhor, permitindo-lhe avistar potenciais presas à distância. Dado seu pequeno tamanho, a coruja das neves não é nada ambiciosa com suas presas, limitando sua dieta quase exclusivamente a pequenos lemingues. Esses pequenos roedores podem fornecer todas as calorias que esse ávido carnívoro precisa para sobreviver. Normalmente, 3 a 5 roedores por dia são mais que suficientes para satisfazer. Encontrando-se no meio da tundra siberiana, um lugar inóspito, onde, exceto pelo som da brisa de inverno, reina o silêncio, este caçador dos céus confia em sua audição sensível para localizar aqueles roedores suculentos. O menor guincho, mesmo subterrâneo, pode desencadear uma de suas caçadas inexpugnáveis. Além disso, ao se posicionar em montes e outras superfícies elevadas acima da planície, a ave de rapina aproveita ao máximo sua visão aguçada, sendo capaz de detectar os movimentos mais furtivos a centenas de metros de distância. Com a turbulenta brisa de inverno soprando pela tundra, o caçador fica de frente para ela, tentando perceber os aromas trazidos pelo vento. Com sua presa no radar, a coruja levanta voo para outra caçada que inevitavelmente terminará com um infeliz roedor em suas garras. Graças à disposição de suas penas, esta ave pode voar silenciosamente pelos céus, sem revelar suas más intenções às suas presas. Com a vítima na mira, o caçador desce com suas garras afiadas desembainhadas, pronto para atacar sua presa. Quase sempre, nenhum tipo de confronto é necessário. A simples queda em alta velocidade mata o roedor instantaneamente, obtendo alguns gramas de proteína que, em um ambiente tão hostil, representam um banquete cobiçado. Além de descer de cima, a coruja das neves também pode optar por uma estratégia de perseguição e ataque. Correndo em alta velocidade pela neve com a ajuda de suas pernas emplumadas, basta que uma presa chegue perto o suficiente de sua emboscada para que essa seja a última coisa que ele faça em sua vida. Embora os lemingues abundantes representem até 90% de sua dieta, na ausência dessas presas acessíveis, esse carnívoro pode colocar suas garras em outras espécies, como as lebres da montanha. Mas esta ave de rapina nem sempre realiza suas caçadas sozinha.
Em um ecossistema onde a comida é um luxo disponível para poucos, quando a escassez ataca impiedosamente, esta coruja esbranquiçada não hesita em empregar táticas um tanto injustas para conseguir uma boa refeição e, o melhor de tudo, quase sem custo algum. Quando caçadores como raposas do Ártico e até mesmo outras corujas das neves conseguem capturar uma presa, é melhor não adiar a sua devoração. Isso apenas se não quiserem ser vítimas de roubo indecente. Assim que uma raposa captura um roedor, com seus sentidos aguçados, a coruja aprende a notícia quase imediatamente. Então, ela vem ao local para reivindicar sua parte. Descendo das alturas, a ave de rapina voa sobre o cão, importunando-o repetidamente. Às vezes, além de voar baixo, ele também pousa perto da vítima do roubo e tenta intimidá-la, abrindo as asas, arrepiando as penas e estalando o bico. Se essas demonstrações elaboradas forem assustadoras o suficiente para intimidar a raposa, ela, tentando evitar confrontos e contra sua vontade, entregará o que até segundos atrás era uma refeição bem merecida. No entanto, o cão nem sempre será obediente e, especialmente em tempos de extrema austeridade, a coruja terá que ser mais insistente se quiser roubar a presa com sucesso. É quando, num claro aumento de tensão, a ave ataca o mamífero usando suas garras afiadas. Repetidamente, a coruja inflige ferimentos superficiais nas costas, que não são mais apenas sinais de intimidação, mas sim de agressão absoluta. Geralmente, após um rápido encontro, ao perceber a persistência da coruja, a raposa faz o que pode para preservar sua vida e acaba cedendo, entregando sua presa ao assédio sufocante. Mas nem todos os caçadores de roedores, na vasta Sibéria, se sentem intimidados pela ferocidade da coruja das neves. Caminhando lentamente pelas densas florestas de taiga, o lince boreal é um dos concorrentes diretos das aves de rapina de focinho branco. Mas, ao contrário da raposa do Ártico, que é menor, este felino, que pesa até 30 quilos e mede quase 1,5 metros de comprimento, não terá dificuldade em enfrentar a pequena coruja. Sendo o mais robusto de todas as espécies de lince, este gato selvagem é uma fera adaptada às condições de vida gélidas que assolam o ecossistema siberiano. Sua pelagem densa e longa, tingida em tons de cinza claro e marrom avermelhado, protege-o das temperaturas congelantes, mantendo-o aquecido, mesmo quando o termômetro cai abaixo de 40 graus negativos. Suas orelhas triangulares, encimadas por uma mecha de pelos pretos, são uma de suas qualidades características que o distinguem de outros felinos. Para se mover com facilidade pela neve profunda, esse gato imponente tem patas grandes e peludas, que funcionam como botas de neve. Enquanto outras espécies selvagens são mergulhadas no caos pela ausência do sol durante as noites polares trazidas pelo inverno, o lince, sendo principalmente noturno, está perfeitamente acostumado a viver na escuridão. Apesar disso, com as temperaturas atingindo o ponto mais baixo remotamente tolerável, o felino reduz sua atividade, limitando-se a caçar apenas algumas horas por dia. À medida que a neve aumenta, esse sobrevivente astuto ignora os elementos rigorosos do inverno, refugiando-se em cavernas, troncos ocos e galhos densos de árvores coníferas. Qualquer lugar que ofereça um pouco de proteção contra as nevascas congelantes é bem-vindo. Nesses abrigos, o lince se enrola, cobrindo o nariz e as patas com a cauda espessa para limitar a perda de calor. Quando, finalmente, após várias horas ou mesmo dias de tempestades de inverno ininterruptas, a neve para, o felino emerge de seu abrigo com uma fome voraz, pronto para matar qualquer presa que cruze seu caminho. Como predador experiente,
O lince sabe muito bem que não pode se dar ao luxo de falhar em uma caçada, porque em um ecossistema onde a fome é a regra, você nunca sabe quando encontrará uma presa novamente. Caminhando lentamente pela neve, o caçador fica atento ao menor sinal da presença de uma possível vítima. Como sua presa favorita é a lebre da montanha, o lince precisa ser ágil para conseguir capturá-la. Ao tentar capturar esse lagomorfo, o felino é sempre paciente e calculista, esperando o momento certo para lançar seu ataque. Os ataques deste assassino astuto dependem de sua surpreendente discrição, aproximando-se cuidadosamente de suas presas, sem que elas suspeitem de suas intenções sangrentas. Às vezes, planejando cuidadosamente sua emboscada em um galho, o felino espera até que uma presa morda a isca, caindo em sua armadilha. Uma vez perto o suficiente de sua presa, o lince usa suas patas robustas para saltar até 6 metros de comprimento e atacar diretamente sua vítima. Como se trata de uma lebre da montanha, um golpe forte ou uma mordida poderosa diretamente no pescoço geralmente é suficiente para matar rapidamente o mamífero. Embora esse lagomorfo compacto seja sua vítima favorita, o felino não limita sua ferocidade a uma única espécie e pode matar presas tão variadas quanto renas jovens, veados almiscarados, veados siberianos, pequenos roedores e até pássaros. Normalmente, não importa qual seja a presa, a estratégia é quase sempre a mesma. Aproximar-se com cuidado, usando sua furtividade incomparável e, quando estiver dentro do alcance, lançar um ataque relâmpago que não deixa chance de fuga. Como seu apetite é relativamente limitado, satisfazendo apenas cerca de 2 quilos de carne, quando esse caçador eficiente captura uma presa grande, costuma armazenar as sobras em um local com vegetação abundante, ou mesmo sob a neve. Por exemplo, o felino pode se alimentar de uma rena jovem por até 3 dias, fartando-se de carne, o que é um grande privilégio em meio à austeridade siberiana. Com o estômago cheio e as tempestades de inverno intermináveis, dando ao seu habitat um alívio momentâneo, o felino geralmente caminha pelos limites de seu domínio, certificando-se de que não tenha visitantes indesejados na forma de algum de seus semelhantes. Embora os linces sejam territoriais o ano todo, quando o inverno chega, esses felinos podem intensificar esse comportamento na tentativa de garantir acesso aos seus recursos. Um único lince pode dominar até 250 km², onde reivindica sua presa como sua, e quando chegar a hora, lutará pelo acesso às fêmeas férteis. Para evitar encontros indesejados com outros machos, os linces geralmente marcam seu território com sinais olfativos de urina e fezes em locais estratégicos, como árvores, pedras ou trilhas visíveis. Arranhões na casca das árvores também são um sinal claro da presença de um felino na área. Então, linces de outros territórios que não estão procurando problemas, quando veem esses arranhões, geralmente dão meia volta e vão embora pelo mesmo caminho que vieram. No entanto, nem todos os felinos se aproximam em paz. Como resultado da escassez aguda, alguns linces boreais estão determinados a invadir os territórios de seus vizinhos, pretendendo se apropriar de novos domínios e, assim, obter maior acesso às presas. É nesse momento que, ignorando as hostilidades climáticas, esses predadores podem se envolver em uma altercação sangrenta. É claro que, antes de chegar a uma luta física sangrenta, em uma demonstração de prudência, ambos os linces sibilam e eriçam seus pelos, tentando incitar o oponente a abandonar a luta. Embora na maioria dos casos uma paz tensa seja alcançada, com os gatos selvagens evitando o confronto, às vezes seu temperamento territorial vence a batalha. E ambos, os felinos, se envolvem em uma luta sangrenta, onde garras e mordidas ferozes mancham a neve branca com sangue.
a milhares de quilômetros de distância da arena de batalha dos linces selvagens no extremo oriente russo, um pássaro enorme com envergadura de 2,5 metros e pesando até 9 quilos voa pelo céu claro. A águia marinha de Steller, também conhecida como águia de cauda branca, é uma daquelas raras espécies de aves que, apesar das probabilidades de sobrevivência, se recusa a deixar seu lar na Sibéria, suportando as mais rigorosas condições de inverno. Enquanto as populações do norte podem considerar buscar destinos mais quentes mais ao sul, as aves estabelecidas no sul da Sibéria permanecem firmes diante do ataque desta estação implacável. Com sua pelagem predominantemente marrom escura e preta, contrastando com o branco puro de seus ombros, testa e pernas, a águia de cauda branca tem uma aparência impressionante que é impossível de ignorar, mesmo em meio à biodiversidade da Sibéria. Até algumas centenas de metros de distância, é possível notar seu enorme bico tingido de laranja brilhante, em meio a um ecossistema imerso no branco do inverno. Suas garras, igualmente amareladas, são fortes e especialmente adaptadas para segurar suas infelizes presas. Embora esta ave de rapina tenha desfrutado de uma abundância sem precedentes de salmão enchendo as vastas águas durante o verão, todo o desfile de vida provocado pela grande migração desses peixes agora é coisa do passado, e com os rios e lagos congelados, a águia precisa se virar para não sucumbir à fome. Embora, com um pouco de sorte, possa encontrar afluentes que não se transformaram em pedra por causa das baixas temperaturas, a dieta desse habilidoso caçador sofre uma mudança de 180 graus, passando de um predador todo-poderoso dos céus, e principalmente das águas, a um carnívoro oportunista, devorando tudo que cruza seu caminho, desde que, claro, seja carne. A carniça é parte fundamental da dieta de inverno desta ave imponente. Apesar de aproveitar o salmão mais fresco durante o verão, a águia marinha de Steller, numa demonstração de sua adaptabilidade, não dá desculpas quando se trata de satisfazer seu apetite com as vítimas do inverno siberiano. Graças à sua visão prodigiosa, esse ascolorido dos céus consegue detectar restos de carniça a distâncias impressionantes e imediatamente descer para aproveitar essas dádivas do Criador. Embora a temporada de desova do salmão já esteja acontecendo há vários meses, algumas águias de cauda branca podem estar espreitando ao longo das margens do rio, na esperança de encontrar algum peixe na neve. Nos dias em que não há carniça, e com uma espessa camada de gelo cobrindo os afluentes, a astuta águia faz o que pode para sobreviver e, seguindo o exemplo da coruja das neves, pratica o cleptoparasitismo, ou seja, rouba as presas de outras espécies. Quando a águia de cauda branca detecta o cheiro suculento da carne a vários quilômetros de distância, ele não demora muito para aparecer. Como se a coruja das neves não tivesse sido molestada o suficiente, a raposa do Ártico também é vítima de roubo pela águia mais robusta. Se o pequeno cão aprecia um pedaço de carne de foca, ou talvez tenha encontrado um peixe congelado, a águia de cauda branca imediatamente aparece para pegar uma porção generosa, que geralmente é a presa inteira. Perseguindo a raposa com sua envergadura imponente, a ave de rapina rapidamente consegue intimidá-la, fazendo com que ela desista do que antes era um pedaço suculento de carne. Mas às vezes, depois de vários dias sem comer, a raposa não parece muito aberta à ideia de perder sua comida. Então, ela reluta em ser roubada sem lutar. Embora essa postura de resistência possa ser admirável, a verdade é que ela não representa nada que algumas bicadas bem dadas não possam resolver. Então, a raposinha, agora ferida, desta vez desiste do que era seu por direito. Usando seu tamanho impressionante, a águia não apenas subjuga a raposa do Ártico, mas também explora isso para assediar inúmeras outras espécies.
Quando os grandes corvos se deparam com um pedaço saboroso de carne de uma carcaça, a águia de cauda branca aparece rapidamente para reivindicar o que ela diz ser seu. Pousando perto do bando com batidas de asas agressivas e muito violentas, a águia consegue espantar os pássaros pretos, que, para evitar conflitos, preferem soltar suas presas sem resistência. Mesmo nas áreas cobiçadas onde as águas não congelaram completamente, esses mestres dos céus às vezes preferem roubar peixes de outras espécies, em vez de fazer o trabalho duro eles mesmos. As águias de cauda branca são as principais vítimas dessas elaboradas demonstrações de cleptoparasitismo. Poucos segundos depois de essas aves capturarem um peixe fresco, a águia marinha de Steller mira um salmão suculento que está prestes a trocar de dono. Voando alto e depois mergulhando, a águia desce a toda velocidade sobre o pássaro menos robusto, que, diante de um ataque tão formidável, entra em pânico e acaba entregando sua presa. Enquanto a grande águia consegue sobreviver às hostilidades do inverno, roubando suas presas, às vezes esse pássaro colorido deixa de ser o agressor e se torna a vítima. Nas regiões mais ao norte da Sibéria, bandos de abutres grifo dominam a busca por carniça, até mesmo deslocando a águia marinha das carcaças. Da mesma forma, o gulu-gulu, também conhecido como glutão, aproveita seu tamanho robusto para roubar carcaças dessa ave de rapina, dando a ela um gostinho do próprio veneno e se vingando da infeliz raposa do Ártico. Falando especificamente deste canídeo majestoso, existem poucas espécies selvagens que incorporam o espírito de sobrevivência e se adaptam tão bem às condições geladas de seu habitat quanto a engenhosa raposa do Ártico. Com pelos extremamente densos e esbranquiçados que lembram a própria neve, esse mamífero ostenta uma das pelagens naturais de inverno mais quentes de todo o mundo animal. Suas orelhas pequenas e arredondadas e seu focinho curto demonstram sua adaptação ao habitat abaixo de zero, onde ele sempre prioriza evitar perdas desnecessárias de calor. Seu corpo compacto, com não mais que 70 centímetros de comprimento e pesando cerca de 8 quilos, permite que ele viva em um ecossistema dominado por baixas temperaturas, sem precisar de grandes quantidades de alimento. Assim como os temidos lobos siberianos, suas patas são completamente cobertas de pelos, o que lhes permite reter calor e se mover facilmente no gelo e na neve. Em contraste com os numerosos bandos de canídeos, a raposa, muito menor, sempre escolhe viver em completa solidão, limitando seu comportamento social à ainda distante época de reprodução. Como seu tamanho não é particularmente intimidante, ao procurar comida, a raposa do Ártico baseia suas caçadas em pura engenhosidade. Totalmente oportunista em seu comportamento, capaz de se adaptar tanto ao dia quanto à noite, esse cão percorre grandes distâncias ao longo do dia, tentando encontrar qualquer fonte de alimento, não importa quão humilde seja. Como seu tamanho corporal não permite que ela seja um terror para grandes ungulados, a raposa do Ártico reserva suas incríveis habilidades de caça para presas minúsculas, como lemingues altamente nutritivos. Para localizar esses roedores compactos, o canino conta com sua audição muito aguçada, que lhe permite detectar qualquer tipo de som sob a neve. Não importa o quão furtivos eles sejam, até o ruído mais discreto será claramente ouvido por esse caçador de pequena escala. Seu olfato também complementa sua audição avançada, permitindo que eles percebam os odores mais tênues a até vários quilômetros de distância. Durante suas inúmeras caçadas, graças aos seus sentidos aguçados, a raposa localiza rapidamente presas em potencial. Permanecendo imóvel por apenas alguns segundos, o caçador triangula a localização exata da presa pretendida. E, menos de 1 minuto após localizar o roedor,
o predador exibe um de seus movimentos característicos: o salto da ratoeira, no qual salta mais de 1 metro de altura em um ângulo de 90 graus, usando as patas traseiras como molas. Caindo de cabeça na neve, o cão ataca o que espera ser um roedor suculento, tentando capturá-lo com as patas dianteiras antes que ele escape. Quando bem-sucedida, a raposa emerge da neve com um pequeno lemingue nos dentes, que ela logo devora, desde que não queira ser vítima de roubo de presas. Se falhar, o caçador pode repetir esse processo extenuante várias vezes até conseguir capturar um peixe. Surpreendentemente, esses ataques elaborados têm uma taxa de sucesso muito alta, obtendo sucesso em 3 de cada 4 tentativas. Quando a neve está muito funda, esse caçador engenhoso pode preferir, em vez de correr cegamente pela neve, cavar um túnel através dela para atacar diretamente as tocas dos roedores, que ficam encurralados e, um por um, são vítimas da mordida desse caçador implacável. Além de causar a morte de inúmeros pequenos mamíferos, a raposa do Ártico tem alguns truques que lhe permitem obter presas saborosas, mesmo em um mundo tão hostil quanto o inverno na Sibéria, onde simplesmente comer é um privilégio. Ao seguir predadores maiores, como ursos polares e lobos cinzentos, o astuto canino garante que tem acesso privilegiado às sobras desses predadores muito mais temidos, desfrutando de uma refeição farta a um preço mais que acessível. Claro, você deve sempre manter distância desses predadores, esperando pacientemente que eles terminem de devorar tudo o que podem, e então reivindique sua parte. Embora esses locais de carniça sejam como o maná do céu, eles também podem trazer alguns encontros infelizes com outros necrófagos. Apesar de ser um predador, seu pequeno tamanho o torna extremamente vulnerável a espécies como corvos, corujas das neves, glutões, lobos e até raposas vermelhas. Para não ter que ceder constantemente aos ataques desses animais mais robustos, a raposa deve ser rápida, sempre limitando seu tempo ao redor da carcaça e pegando sua parte no menor tempo possível, carregando-a então para um lugar seguro, como uma toca temporária ou uma depressão na neve. Claro que existem alguns predadores que, ao verem uma pequena raposa do Ártico por perto, não vão querer roubar sua carniça. Mas em vez disso, irá direto para o que pode ser uma presa saborosa. Acima de tudo, ursos, lobos siberianos e glutões podem ousar tentar subjugar a raposa indomável, ganhando uma refeição substancial ao longo do caminho. No entanto, a raposa não se tornará presa sem lutar, ou pelo menos não sem tentar escapar desses encontros mortais. Seus sentidos aguçados, além de permitirem localizar suas vítimas, são cruciais para evitar encontros infelizes com predadores. Ao sentir o rastro inconfundível de uma matilha de lobos, o cão imediatamente muda de curso, escapando desses caçadores famintos e sobrevivendo para contar a história. Para se proteger dos predadores mais ferozes, a raposa muitas vezes se refugia em sua toca confortável, onde também busca refúgio das condições climáticas adversas. Mas não importa o quão severos os lobos, ursos e outros carnívoros possam ser com a pequena raposa do Ártico, ao ver uma sombra laranja borrada se movendo pelas florestas de pinheiros, cada um desses carnívoros fugirá aterrorizado, pois eles sabem que o verdadeiro predador deste mundo congelado chegou. Com movimentos lentos e um olhar frio, uma fera gigantesca pesando até 300 quilos e com cerca de 3 metros de comprimento, surge em cena. O enorme tigre de Amur, um assassino calculista e solitário, permanece como o verdadeiro czar da cadeia alimentar da Sibéria, mesmo enquanto esse império animal sem fim atravessa o exigente inverno russo. Quando esse caçador selvagem faz sua entrada triunfante,
todas as espécies siberianas, independentemente de seu tamanho ou ferocidade, preferem fugir a se tornar presas desse enorme carnívoro. Apesar de seu tamanho desproporcional, sendo o maior felino do mundo, o tigre de Amur basicamente só é visto quando está infligindo todo o seu terror em uma presa assustada. Graças ao seu temperamento calmo e andar furtivo, ele evita atrair a atenção de suas vítimas até que seja tarde demais. Embora sua pelagem densa e longa, em tons de laranja, preto e branco, pareça expô-lo, contrastando com um ambiente árido, na verdade, ela funciona perfeitamente como uma camuflagem avançada, escondendo-o entre as densas florestas. Além de, claro, servir como uma pelagem natural imbatível para suportar as hostilidades do inverno com relativo conforto. Apesar de ser uma fera gigante, suas grandes patas acolchoadas permitem que ele se mova pela neve profunda, com uma sutileza impressionante. Enquanto toda a cadeia alimentar treme ao ver um formidável tigre de Amur movendo-se lentamente pela floresta. Devido ao seu tamanho desproporcional, este felino quase sempre reserva toda a sua ferocidade para presas dignas, como alces, renas e veados, com as quais pode satisfazer seu apetite sem fim. Ao ouvir o passo inconfundível de uma manada de veados à distância, o predador imediatamente volta sua atenção para o bando. Sua visão aguçada também é um daqueles sentidos super desenvolvidos com os quais ele consegue localizar sua presa, mesmo a vários quilômetros de distância e independentemente de estar em um ecossistema dominado pela escuridão. Confiando em sua invejável discrição, o felino chega o mais perto possível dos ungulados, escolhendo cuidadosamente seu alvo. Apesar de talvez não comer há vários dias, o tigre não se desespera e espera pacientemente o momento certo para lançar seu ataque. Por ser extremamente rápido em corridas curtas, podendo correr até 60 km por hora em rajadas curtas, mas ao mesmo tempo ser um corredor de longa distância questionável, o felino precisa capturar sua presa em apenas algumas dezenas de metros. Caso contrário, acabará escapando. Após observar sua presa por vários minutos, até horas, planejando uma estratégia inexpugnável, o feroz felino abandona sua furtividade e, em um ataque fugaz, lança-se contra o enorme cervo. Aos olhos do ungulado, o que até poucos segundos atrás era apenas uma sombra entre a vegetação, de repente se tornou um assassino voraz, pronto para tirar sua vida. O tigre não faz muitas curvas em sua emboscada e, após uma corrida rápida, salta até 6 metros, pousando no corpulento cervo. Suas garras, de até 10 centímetros de comprimento, cravam-se imediatamente no corpo do animal, limitando sua rota de fuga. E após uma breve luta, o felino finaliza o que começou com uma mordida poderosa diretamente no pescoço, sufocando ou quebrando a espinha do veado. Embora suas necessidades alimentares diárias possam ser cobertas com cerca de 9 quilos de carne, após ter conseguido uma caçada tão farta, o carnívoro se empanturra com o corpo de sua vítima, devorando até 50 quilos do animal, no que é um verdadeiro banquete. É claro que, em um ecossistema onde o alimento não é particularmente abundante, nem mesmo o todo-poderoso tigre siberiano pode se dar ao luxo de desperdiçar sobras. Então, os restos de suas presas são imediatamente recolhidos em algum lugar próximo, com vegetação abundante. O carnívoro pode comer uma presa tão substancial por vários dias. Ao contrário da infeliz realidade da raposa do Ártico, que precisa observar constantemente outros predadores mais ferozes, enquanto capturam suas presas, quando o tigre de Amur está caçando, praticamente nenhuma espécie ousa se aproximar do domínio desse assassino letal, desconhecendo o futuro que os aguarda. Apenas alguns ursos pardos que não conseguiram hibernar ou acordaram cedo de seu sono poderiam ser ousados o suficiente para desafiar um tigre siberiano para um duelo pela posse de uma presa.
dando origem a uma das batalhas mais sangrentas de todo o inverno da Sibéria. O urso, movido pela fome e pela inveja ao ver o tigre devorando o corpo do veado, aproxima-se cautelosamente e imediatamente se abaixa sobre as patas traseiras, numa tentativa de parecer maior e intimidar o felino, revelando suas longas garras. O felino, por sua vez, não vacila. Está disposto a defender sua presa a todo custo e, sem demora, move-se rapidamente ao redor do urso, flanqueando-o, tentando encontrar um ponto fraco para atacar. O combate costuma ser feroz, com ambas as feras tentando afirmar sua força em uma luta que, mais do que contra qualquer outra espécie, tem a fome como inimiga. Após apenas alguns minutos de golpes e mordidas sendo lançados sem o menor traço de misericórdia, um dos dois gigantes decide recuar, deixando a presa nas mãos de seu adversário. Enquanto o urso pardo é mais robusto e pode prevalecer em uma luta prolongada, o felino é um assassino especializado, movendo-se com extrema agilidade. Então, nesses duelos, nada é definitivo. A boa notícia para os derrotados é que, de repente, o dia tão esperado chegou e um sol tímido começa a aparecer no horizonte, anunciando o fim gradual do implacável inverno siberiano e a chegada triunfante da primavera. Nesta nova estação, as feridas deixadas pelo inverno sangrento estão lentamente cicatrizando. A neve derrete, os rios começam a descongelar e as árvores, antes tingidas de branco, lentamente voltam a ficar verdes. Embora o inverno, com o passar dos dias, ceda, o degelo revela muitas das atrocidades sofridas pelas espécies selvagens, com milhares de corpos de vítimas que pereceram devido às péssimas condições de vida. Essas carcaças, é claro, não serão desperdiçadas por catadores, que veem nelas uma fonte quase infinita de alimento, contrastando fortemente com a austeridade vivenciada durante os dias brancos. É claro que todo esse desperdício de recursos, com rios cheios de vida e um sol radiante no céu, é apenas uma miragem momentânea. À medida que os dias passam, as cicatrizes do inverno são apagadas. O ciclo recomeça, e resta cada vez menos tempo até que, de um dia para o outro, o sol desapareça novamente e a vasta Sibéria mergulhe mais uma vez em um de seus capítulos mais selvagens. Infelizmente, como resultado das mudanças climáticas, o ciclo das estações neste império selvagem e infinito está se tornando mais imprevisível a cada dia. Essas mesmas florestas, que ficam cobertas de neve no inverno, sofrem secas devastadoras no verão, desencadeando incêndios florestais devastadores. Os efeitos do aquecimento global podem ser vistos até mesmo durante o tradicionalmente longo inverno russo, que agora tem dias mais curtos e temperaturas que não caem tanto quanto no passado. Embora isso possa ser visto como um desenvolvimento positivo, a verdade é que um inverno anormalmente curto e quente traz desafios significativos para a flora e a fauna adaptadas às condições climáticas de inverno, cujos estilos de vida abaixo de zero são radicalmente alterados. Para mitigar esses efeitos, é necessário promover medidas para deter as mudanças climáticas, reduzindo as emissões de carbono e implementando políticas de proteção ambiental, que incluam a promoção do uso responsável dos recursos hídricos da Sibéria e o incentivo ao reflorestamento de suas vastas florestas. Com esforços coordenados, é possível preservar uma Sibéria mais vibrante, indomável e selvagem. Você se impressionou com as histórias da vida selvagem siberiana e sua luta contra o rigoroso inverno russo? Então, não vá embora sem nos dar o seu merecido curtir. Você também pode escrever na caixa de comentários qual espécie selvagem foi a sua favorita. Para se manter atualizado sobre nossos próximos lançamentos, convidamos você a se inscrever e clicar no sino de notificação. E por fim, se você estiver interessado em ajudar mais pessoas a aprender sobre a vida abaixo de zero dos habitantes selvagens da Sibéria, você pode compartilhar este vídeo com seus amigos e nos ajudar a crescer. Sem mais delongas,
Nos vemos na próxima com mais histórias de ursos gigantescos, felinos vorazes, ungulados imponentes e, acima de tudo, histórias de vidas selvagens.